Mais uma rodada se foi, eu sou a Carol e hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu na 19ª rodada. E vamos começar lá na última quinta-feira, porque essa rodada foi longa, começou numa semana e terminou na outra, com Vitória e Vasco. Vitória ganhou do Vasco por 1-0, depois de uma roubada de bola praticamente dentro da grande área. E aí o Vitória decretou a vitória e Vitória fica em 11º e Vasco continua em 17º na zona. Tivemos também, se não me engano, foi no mesmo horário do jogo de Vitória e Vasco, Botafogo e Santos. Botafogo levou a melhor, ganhando de 2-1 do Santos, com gols de Lucas Emanuel e Cadi. O Santos conseguiu empatar, inclusive, com o gol do Barreal, só que depois o Cadi fez o gol e decretou a vitória do Fogão. E com isso, e com o jogo atrasado de ontem do Botafogo, o Botafogo fica em 9º lugar e o Santos continua em 15º. E na sexta-feira rolou Fluminense e Bragantino, que ficou tudo igual, 1-1, com gols de Sacha do Bragantino e Ignacio do Fluminense. O Bragantino começou abrindo o placar, só que o Fluminense, com muito esforço, conseguiu empatar no finalzinho. Foi um jogo quente, com briga, tivemos expulsões, tivemos 2 expulsões do Bragantino, uma do Fluminense, e acabou tudo igual. Com isso, e com outros resultados também, né? O Fluminense perde o terceiro lugar e vai para 4º lugar, e o Bragantino tá logo em seguida em 5º lugar. E o Mirassol, que enfrentou o Grêmio e ganhou de 2-1 com gols de Bruno Santos e Edson Carioca, deixou 2 gols de vantagem para o Mirassol. O Grêmio tentou uma reação, o Carlos Vinícius conseguiu fazer um gol, mas não foi suficiente para virar e nem nada do tipo, e Mirassol ganhou. E com isso, o Grêmio continua em 16º e o Mirassol vai para 18º, tentando melhorar aí para se livrar do rebaixamento. Mais um jogo na rodada que terminou tudo empatado, que foi Galo e Bahia. Terminou 1-1. Juan abriu o placar para o Galo no primeiro tempo e Ademir conseguiu o empate no segundo tempo. Com isso, Bahia vai para 6º lugar e Atlético Mineiro desce para 13º. E o Curitiba recebeu o Palmeiras e perdeu de 3-1. Com 2 gols do Maurício e um do Sousa, Palmeiras consegue a vitória fora de casa. Tivemos um golaço do Paulo Roberto, mas não foi suficiente e Palmeiras levou a melhor. Com isso, o Palmeiras continua sendo líder isolado e o Coxa para em 10º lugar. E o Atlético Paranaense ganhou do São Paulo fora de casa e ainda de virada, com gols de Leozinho, 2 gols, e um de Arthur, do São Paulo. Gente, uma curiosidade que ninguém pediu. Eu amo a comemoração do Arthur, porque ele faz cambalhota. A Atlético Paranaense foi para 3º lugar, tirando o lugar do Fluminense, né, que ficou um tempinho aí em 3º lugar. E São Paulo vai para 12º. Mais um que perdeu fora de casa e ainda de 2-1 também foi o Internacional contra o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou com gols de Caio Jorge e Matheus Pereira. O Cabuloso fez 2-0 e no final o Carboneiro diminuiu o placar, mas não foi suficiente. O Cruzeiro ficou 8º e o Inter em 14º. E o Flamengo, que levou isso de precisamos continuar lutando pro título tão a sério, que goleou o Chapecoense, nosso lanterna, por 4-0. Tivemos 2 gols do Pedro, um do Lohan e um contra. E com isso, o Flamengo continua no 2º lugar, continua um pouco distante do Palmeiras, mas se tivesse perdido, seria uma situação bem mais complicada, porque aí o Palmeiras realmente ia decolar. E o Chapecoense continuou com seus 9 pontos lá na lanterna em 20º lugar. E ontem tivemos Corinthians e Remo. Corinthians ganhou com 2 gols de Roberto e um de Caio César, totalizando 3-0 aí pro Timão. E com isso, o Corinthians termina a rodada em 7º e o Remo em 19º no Z4. Falando de Z4, eu vou aproveitar o gancho e vamos falar sobre a zona do rebaixamento. Depois falaremos quem tá lá brigando pelo título. Não foi uma rodada boa para quem tá lutando para não cair, né? O Chapecoense perdeu, o Remo perdeu, o Mirassol perdeu, Vasco perdeu, até Grêmio, Santos e Internacional perdeu, que estão ali na beirada do Z4. Bom, em 20º, né, tá o Chapecoense, em 19º Remo, 18º Mirassol, 17º Vasco da Gama.
Logo em seguida, tem Grêmio em 16º e Santos em 15º. Os dois estão com os mesmos pontos. Os dois perderam, então nada mudou. E Internacional também está com o mesmo ponto, que também perdeu, então nada mudou de fato. O Vasco tá com 20, então, tipo assim, tá já uma beirinha fora do Z4. E o Mirassol tá com... Gente, acho que o Remo, Mirassol e Vasco estão uma beirinha fora do Z4, porque se qualquer um desses ganhar e os outros perderem, eles saem. E do mesmo jeito que se Internacional, Santos ou Grêmio tropeçar e um deles ganhar, aí também já entra no Z4. Então, essa parte aqui, ó, tudo pode acontecer. Não tá uma coisa, tipo assim, isolada, sabe? A única coisa que está mais complicada é o Lanterna, que é o Chapecoense, que tá com 9 pontos só. Mesmo ganhando na próxima rodada, não consegue sair da Lanterna. Então, tá numa situação mais complicada. Agora, eu já falei da tabela toda, né? Agora vamos falar do G4, quem está brigando pelo título. Começando o G4, em quarto lugar com o Fluminense, com 32 pontos. O Atlético Paranaense com 33, Flamengo em segundo com 37 e Palmeiras em primeiro. Desculpa, gente. E Palmeiras em primeiro com 44. Bom, gente, vamos falar aqui sobre a situação, né, do líder, enfim. O Palmeiras está numa situação muito confortável, tá? Eu acho que ele está numa situação muito confortável, até porque se o Flamengo ganhar mais 2 jogos e o Palmeiras perder mais 2 jogos, mesmo assim, não passa, entendeu? O Flamengo tem um jogo a menos contra o Mirassol, mas mesmo assim, se, sei lá, se jogar agora contra o Mirassol o jogo a menos, mesmo assim não passa. Só que, né, gente, temos aí um segundo turno inteiro pela frente, tudo pode acontecer. Palmeiras pode ficar em líder, Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense, qualquer um. Mas a situação do Atlético Paranaense e do Fluminense é um pouco mais delicada, até porque são mais de 10 pontos de diferença do líder. Então, se eles querem brigar pela liderança, tem que correr. Eu ia falar só do G4, mas vamos falar rapidinho do Bahia e do Bragantino, que estão a 2 pontos do Fluminense e 3 pontos do Atlético Paranaense. Então, como eu disse lá no Z4, que tudo pode acontecer, no G4 também. Esse Brasileirão tá bem aberto, fora o Lanterna e o líder, né? Mas, como eu disse, ainda tem mais um turno inteiro. Estamos fechando agora o primeiro turno. Ainda tem um turno inteiro para mudar a situação toda, então nada está ganho, nada está tipo, uau, temos os rebaixados e temos o líder. Então é isso, gente. É isso, o Palmeiras segue líder, lutando aí bravamente pelo título. E é isso. Voltaremos para falar da pré-rodada da 20ª rodada, né? Que é aí o início do segundo turno, onde tudo muda. O visitante vira mandante, o mandante vira visitante. E é isso, né, gente? O bom futebol que a gente ama. Já siga aqui, no caso, se inscreva e nos siga nas redes sociais. Dê seu like e manda esse vídeo pro seu amigo que ama futebol, assim como você. Um beijo!